Vamos começar essa reflexão cantando uma música. Vê se o pessoal aí do canto me acompanha. É fácil. A música é aquela música muito conhecida de nós que diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem a quem já conhece a Jesus. Nas palmas. Que só tem quem já se encontrou com Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, foi muito importante essa palavra que nós acabamos de ouvir, presente de Deus para cada um de nós, que ressoa e chega no nosso coração, nos abrandando e nos colocando diante da vontade de Deus para a nossa vida. Nós estamos celebrando hoje o terceiro domingo do tempo comum. Cada domingo que passa, nós vamos descobrir um pouco mais da identidade de Jesus. E quando eu estava rezando esses textos, minha gente, algumas coisas me chamaram a atenção que eu gostaria de partilhar com vocês hoje nessa missa. A primeira coisa, minha gente, é que Jesus, ele vai porque é impelido pelo Espírito Santo. Diz a leitura que Jesus vai até a Galileia e ele vai com a força do Espírito Santo. Interessante, porque Jesus é conduzido pela força de Deus. É o Espírito Santo que leva Jesus. E Jesus vai para aqueles lugares que o Espírito leva. Jesus se deixa levar pelo Espírito. É o Espírito de Deus quem comanda a vida de Jesus. Porque Jesus sabe que ele veio para cumprir a vontade do Pai. Interessante, minha gente, porque Lucas coloca isso no começo da missão de Jesus, para dizer, ele é guiado pelo Espírito. Quem dera se nós também tivéssemos essa coragem de nos deixar e permitir que o Espírito Santo também nos guie na vida. E o Espírito Santo nos leva ao lugar onde Deus quer, nos leva à missão que Deus quer que nós assumamos, e o Espírito Santo nos leva naqueles lugares em que Deus quer nos encontrar. O Evangelho de hoje diz que Jesus, conduzido pelo Espírito, chega numa sinagoga e lê a passagem do profeta Isaías. Isso aqui é interessantíssimo. Talvez seja uma das leituras mais belas da Sagrada Escritura, porque quando Jesus lê, a passagem se cumpre nas palavras de Jesus. Interessante, porque Jesus tem consciência da sua missão. Ele mesmo diz, hoje se cumpriu essa passagem que acabaste de ouvir. Jesus é capaz de encontrar no mundo o espaço dele, o lugar dele. Jesus identificou com a missão que Deus lhe confiou. E nesse sentido, minha gente, às vezes eu fico pensando que a raiz muitas vezes de nossa infelicidade não é não porque Deus nos abençoa, mas é porque nós custamos encontrar o nosso lugar no mundo. Às vezes a gente perde tempo, gastamos a nossa vida com coisas fúteis, que não nos levam a lugar nenhum, que não nos traz benefício algum, e nós nos perdemos. Quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantos profissionais infelizes nós temos hoje em dia? Quantas pessoas que vivem infelizes porque não encontraram o seu espaço no mundo, a sua missão de filho, de batizado, a sua missão no mundo.
Nesse sentido, Jesus é aquele que encontra o seu espaço no mundo e sabe para que veio e é feliz com a vocação que recebeu. Talvez aqui, minha gente, tenha algumas coisas que podem colaborar para a nossa vida de fé. Diz o Evangelho de hoje que Jesus, quando abriu o livro, ele leu dizendo que Deus o enviou para anunciar a boa nova aos pobres. Interessante, minha gente, porque quem quer seguir a Jesus tem que se preparar para identificar-se com Jesus. Na medida em que nós vamos amando, seguindo, compreendendo, ouvindo a palavra dele, a tendência é que nós vamos, na medida do possível, nos tornando mais parecidos com ele. E quem se compromete com Jesus tem que estar preparado para encontrar Jesus nas diversas circunstâncias da vida. O Evangelho de hoje, Jesus, na sua missão, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres. Pobres aqui não só no sentido financeiro não, mas pobres de esperança. Tantos homens e mulheres que precisam ouvir a palavra de Deus e que estão no mundo relegados à sorte de ninguém. Nesse sentido, Jesus nessa celebração de hoje nos mostra que Ele é aquele capaz de cumprir a vontade de Deus, porque Ele tem uma boca para anunciar a boa notícia aos pobres. Essa é a missão de Jesus, mas essa também deve ser a nossa missão hoje. Eu fico pensando, minha gente, que nós como cristãos devíamos dar muito mais testemunho no mundo do que aquilo que nós fazemos. O Papa Francisco tem nos dito que cada vez mais nós precisamos ir às periferias, mas não só nos lugares de periferias físicos. O Papa pede a gente que nós extrapolemos o limite físico, abramos o nosso coração para permitir que as nossas periferias internas sejam também evangelizadas. Antes de evangelizar, muitas vezes nós é que precisamos ser evangelizados. A gente fala de levar o Evangelho, a gente fala de anunciar Jesus ao mundo, mas não existe missionário que não seja evangelizado. Não existe missionário que antes de ir aos corações dos outros não permitiu que Deus entrasse na sua vida e no seu coração. O Evangelho de hoje é um grande grito de Deus para que nós abramos o nosso coração para permitir que Jesus evangelize as situações delicadas da nossa vida, para que Jesus evangelize o nosso coração, que muitas vezes anda pobre, amargurado, cheio de fraqueza, para que Jesus evangelize as nossas entranhas, onde muitas vezes guardamos o ódio do dia a dia, a inveja, a amargura. Pedir a Deus isso, minha gente, é pedir ao Senhor que nos coloque na missão que Ele quer nos confiar. Pedir a Deus isso é pedir que nos coloque no lugar certo do mundo, porque Deus enviou Jesus para anunciar a boa nova aos pobres, aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos e anunciar o ano da graça do Senhor. Que coisa mais bonita do que isso, minha gente? Cego aqui não é só o deficiente físico, não. A leitura ela extrapola o limite da dimensão física para dizer: Deus quer reestruturar nossa vida na sua palavra. Assim como Jesus, nós precisamos também pedir a Deus nessa celebração de hoje que nos enriqueça com sua graça, mas que nos ajude a assumir também nossa missão no mundo, para que Deus nos ajude a nos tornar pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. A gente às vezes vem na igreja, participa de grupos de oração, participam de 1 milhão de atividades, e parece que quanto mais a gente vai na igreja, menos parecido com Jesus a gente se torna. Quantas vezes, diante dos problemas, dos embates da vida, os problemas nossos tomam proporções tamanhas, que ao invés de derrubar muros, levantam paredes nos nossos relacionamentos. Quantas vezes dentro de casa nós sofremos porque somos incapazes de viver a misericórdia que Deus nos pede? Quantas vezes no relacionamento entre pai com filho, entre esposo com esposa, quantas vezes no relacionamento com a comunidade nós nos tornamos mais rudes, levantamos barreiras entre nós, ao passo que deveríamos quebrar os muros, alargar o nosso coração e permitir que Jesus more e estabeleça a sua missão dentro do coração de cada um de nós.
A sinagoga que Jesus um dia visitou não é só a sinagoga em Galileia. A sinagoga que Jesus quer visitar é a porta do coração de cada um de nós, onde esse ano da misericórdia Ele vem para nos trazer a novidade, para olhar para cada um de nós aqui, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, dizer: meu irmão, meu filho, eu tenho um projeto de amor para contigo. E o dia que a gente descobrir a vontade de Deus na nossa vida, nós descobriremos a alegria de ser cristão, porque nada no mundo pode atrapalhar a obra que Deus resolveu começar em sua vida. Nada no mundo pode nos atrapalhar de assumir a missão que Deus quer conferir a cada um de nós. Portanto, essa celebração de hoje tem que nos ajudar a sair dessa igreja hoje com essa certeza de que Deus nos ama e quer que cada um de nós assumamos a nossa missão no mundo. Quem é pai tem que ser pai conforme manda a maternidade. Quem é mãe tem que ser mãe conforme manda a maternidade. Quem é profissional tem que assumir sua profissão conforme manda. Eu sou padre, eu tenho que ser o melhor padre possível. Não dá para eu ser um padre qualquer, eu tenho que ser o melhor. Mas isso não é só para o padre, não. Isso é para a vida de todo cristão. Nós precisamos encontrar a nossa missão no mundo para a gente ser feliz. Porque o dia que a gente encontra com a vontade de Deus, a gente descobre uma riqueza na nossa vida. Como diz na Santa Teresa d'Ávila: eu tenho culto, mas só uma coisa me basta. Basta Deus, somente Deus. Ou como diz Santo Inácio de Loyola: eu não quero nada, a única coisa que eu quero é Cristo. Ou como fez São Francisco, que um dia, diante do seu pai e da sua família, ficou até mesmo nu para dizer: eu não preciso de mais nada, porque eu encontrei Deus em minha vida. Peçamos ao Senhor, meus irmãos e irmãs, que essa celebração de hoje enriqueça o nosso coração com a palavra de Deus que nos ajuda a assumir no mundo a nossa missão. Parar de reclamar dos outros, que às vezes a gente reclama que fulano é isso, que cigano é daquele jeito, que fulano não faz bem isso, que fulano não faz bem aquilo. Você precisa, e eu também, preocupar com a missão que nós temos que realizar. Porque se nós não podemos mudar o mundo, nós temos que começar pelo menos a mudar o mundo que vive aqui dentro de nós. Assumir nosso lugar no mundo, nosso espaço, é colocar os pés no chão da realidade e pedir a Deus que comece e continue a transformar a nossa vida e a realizar em nós a obra que um dia Ele começou. Pedir a Deus isso é fazer como Jesus no Evangelho de hoje: eu vim para cumprir a vontade do Pai. O Evangelho termina dizendo que todos tinham os olhos fixos em Jesus. Peçamos a Deus que, em meio a tantas ofertas do mundo, nós não percamos de vista o nosso ponto de partida e o nosso horizonte, para onde nós queremos chegar. Porque é Deus que nos envia e é Deus também que nos recebe. Amém? Amém. O Papa Francisco tem pedido muito que a gente precisa ser homens e mulheres da alegria, né? Às vezes a gente encontra com os cristãos tristes, né? Aquela cara. Encontrando um dia aí, né, uma pessoa: bom dia, fulano. Se dá um bom dia, quase que você tem que se benzer, o sinal da cruz, tamanha cara fechada, né? E às vezes a gente faz isso, né? Mas depois, quando eu tenho um camarada: e aí, fulano, você está bem? Epa, se eu te contar minha vida, né? Quer dizer, a gente, nós vamos vivendo às vezes o cristianismo tem entristecido, né? Às vezes falar de fé, a gente pensa logo no sofrimento, e ao passo que a gente tem que ser alegre, porque nós encontramos a alegria da vida. Como é que você diz: eu sou cristão, mas está difícil, está triste, né? Porque cristão desanimado? O Papa Francisco diz: o cristão tem que ser um homem ou uma mulher da alegria, porque encontrou-se com Jesus. Então, vamos pedir a Deus que nos faça também alegres, viu? Que não é só rir para todo mundo, não, mas é colocar para fora a alegria que a gente tem, porque nós nos encontramos com o Senhor. Vamos então cantar mais uma vez, o último, terminando essa reflexão, pedindo a Jesus que nos dê essa alegria, brota do amor que vem dele, viu? Porque nada no mundo pode atrapalhar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Ele tem um projeto para você,
E no dia que você se encontrar realmente com a vontade de Deus, você será feliz, porque você se encontrará com Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos lá? Amém. Todos tivemos, né? Alegria está.